Saudações em Cristo Jesus, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos reunidos para o estudo da Palavra de Deus e que a Palavra de Deus possa servir de edificação em nossas vidas, na vida de cada pessoa que estará ouvindo, que estará meditando. E Deus, por sua graça e bondade, nos dá o privilégio de ouvir a sua palavra, de lê-la, de meditar. Assim, vamos iniciar então a leitura da palavra de Deus, do texto para a nossa meditação. E você pode então, com a sua Bíblia aberta, acompanhar toda a leitura da palavra de Deus. E para a nossa reflexão, vamos estar lendo em Mateus capítulo de número 26, dos versículos 36 ao 46, que nos fala assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Assim que o Senhor Deus, Ele possa abençoar a sua palavra em nosso coração. Nós queremos meditar na palavra de Deus olhando para este texto, neste momento. E nós queremos usar como título para a nossa meditação: Quando orar? Quando devemos orar? Quando alguém está planejando fazer um grande empreendimento, querendo realizar algo muito importante, geralmente essa pessoa ela pesquisa sobre o assunto, ela procura informações com outras pessoas que já trabalham na área. Ela faz todos os preparativos da melhor forma possível, porque para ela aquele negócio, aquele empreendimento tem grande importância. Ora, quando olhamos para a vida cristã, não deve ser tão diferente quando nós estamos planejando a nossa caminhada com Deus. Precisamos refletir na nossa vida, precisamos refletir sobre nossas ações e precisamos buscar em Deus a melhor forma possível de caminhar, para que assim as coisas deem certo em nossa vida. A vida cristã, então, ela nos apresenta esses grandes desafios. O que fazer para ter uma vida que agrade a Deus de fato? Considerando que a nossa vida cristã é um grande empreendimento no reino de Deus aqui nesta terra. O que fazer então? É interessante que esse questionamento ele nos leva a tentar responder algumas questões na própria vida do Senhor Jesus, o exemplo dele. E
olhando principalmente para o texto que nós lemos, o que levou Jesus a realizar esse tão grande projeto dele de estabelecer o reino de Deus aqui na terra? A vontade soberana de Deus, os planos eternos de Deus. Mas é interessante que quando olhamos para a questão da crucificação, e o texto que nós lemos, que se encontra em Mateus capítulo 26, o texto que nós lemos fala que Jesus estava se preparando para os momentos finais da sua vida aqui na terra. E para que isto acontecesse, ele procura buscar a presença de Deus de forma mais intensa. Ele procura estar aos pés do Senhor, porque de fato aquele momento seria o momento mais importante, ou um dos mais importantes, e no que diz respeito à nossa salvação, seria o momento mais importante, porque a partir dali, o Senhor Jesus ele se dirigiria à cruz, ele seria crucificado. Mas antes disso começar, então, o Senhor Jesus, ele se prepara para isso. Ora, o Senhor Jesus, ele nos ensina algumas coisas quando olhamos para esse texto. Por exemplo, quando nós olhamos para o versículo de número 36, está escrito assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Este versículo ele é interessante porque ele fala da convocação que o Senhor faz para com os seus discípulos. Após o Senhor falar sobre os seus últimos momentos aqui na terra, ele falou sobre a traição, ele então celebrar a ceia com os discípulos, ele avisar a Pedro que Pedro iria negá-lo. Então, após isso, o Senhor Jesus, então, em seguida, ele pega os discípulos, ele então os leva até o Getsemane e ele se afasta um pouco para orar. O texto diz então que esta ação de Jesus de oração, ela se destaca nesse momento. O Senhor Jesus ele chama os seus discípulos para o acompanhar naquele momento crucial. Quando olhamos para o versículo 37, assim está escrito: e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E este versículo ele mostra-nos aqui que o Senhor Jesus ele deixa os demais discípulos ali sentados e ele pega Pedro, Tiago e João e os leva um pouco mais com ele. Depois ele deixa-os ali e o próprio Senhor Jesus afasta-se um pouco para buscar então a presença de Deus, para orar na presença do Senhor ali. Este versículo ele se destaca também porque fala que o Senhor Jesus então começa a entristecer-se, começa a sentir angústia no coração, começa a angustiar-se, porque aquele era um momento de suma importância e o Senhor Jesus ele sabia disso. E ele sabia que precisava se preparar, humanamente falando, para aquele momento. Encontramos aqui a humanidade de Cristo, porque o Senhor Jesus, como 100% homem, 100% Deus que ele era, aqui nós vemos a humanidade dele, ele entristecendo-se, ele ficando angustiado por causa daquele momento que o esperava. Ora, quando olhamos para o que está registrado aqui por Mateus, descobrimos que Mateus deixa claro esse sentimento emocional que o Senhor Jesus ele demonstra diante dos seus discípulos. Se tornou visível no seu semblante a preocupação, a angústia que invade agora a alma do Senhor Jesus. Então, nós aprendemos com isso aqui que não é pecado o entristecer-se ou angustiar-se nesses momentos. Mas o mais importante não é esse estado emocional. Ele aponta para o momento tão difícil que o Senhor sabia que ia enfrentar. E como homem que ele era também, ele começa a entristecer-se, a angustiar-se. Quando o versículo de número 38 nos relata: então lhes disse: a minha alma está
profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O próprio Senhor Jesus, ele declara a sua angústia e ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Houve ali naquele momento um momento de tristeza profunda nas emoções do Senhor Jesus. E ele não deixa isso ocultar-se, ele transparece e ele externa isso, ele diz, ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. E essa angústia aqui que ele fala é justamente uma angústia que o cercava. A palavra ali significa que ele estava cercado de tristeza. Ele estava dominado por uma aflição na sua alma. Por isso que a expressão ali da palavra, quando nós olhamos no seu sentido original, ela tem esse sentido de que ele estava se sentindo cercado por aquela angústia. E ele externa isso. Ele procura demonstrar isso para os seus discípulos. Talvez até para que os seus discípulos despertassem e vissem que aquele momento era um momento de buscar em oração mais ainda, de buscar a presença de Deus. É verdade que os discípulos eles não tinham a noção exata de todo aquele acontecimento, eles não sabiam o que iria acontecer após aquele momento no Getsemane. Porém o Senhor Jesus sabia, como Deus ele sabia, que ele veio para aquele momento. E o fato dele saber de tudo aquilo que iria acontecer, a angústia o invade. Mas ele recorre a Deus Pai, ao Deus que tudo pode, embora compartilhando aquele momento difícil. O versículo de número 39 nos diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, esse texto deixa claro que Jesus adianta-se um pouco, afasta-se um pouco dos discípulos que ele tinha levado mais próximo dele, Pedro, Tiago e João. Então, ele prostra-se ali diante de Deus, ele ajoelha-se orando, e ele então, orando a Deus, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim este cálice. Nós sabemos que a oração de Jesus, humanamente falando ali, era uma oração porque ele estava sentindo a angústia da alma, ele estava sentindo como homem o que ele iria passar, mas ele recorre àquele que pode livrar, a Deus. Porém, mesmo diante de tudo isso, nós encontramos que Jesus ele não procura fazer a sua própria vontade, ele busca a vontade de Deus em sua vida. E a oração dele aqui é que, se possível, Deus o afastasse daquele momento, Deus o livrasse daquela ocasião. E ele, por isso que a oração dele é: se possível, passe de mim este cálice. É interessante quando nós olhamos para a palavra cálice aqui no Antigo Testamento. Cálice, ele significa o derramamento da ira de Deus. Você pode comparar isso com Isaías 51:17, Jeremias 25:15-16. E o cálice ali era justamente esse sentimento que ele tinha, mas não simplesmente um sentimento que ele estava tendo naquele momento, mas a certeza de que a ira de Deus iria ser derramada sobre ele. Cristo, ele sabia que Deus iria jogar toda a ira dele em Cristo, porque para isso Cristo veio. Ele era e é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Naquele momento, a ira de Deus viria sobre a vida de Cristo, ou seja, o julgamento de Deus que todo pecador merece. A angústia, a tristeza, a condenação eterna, queimar no inferno, tudo isso, quem merece ou quem merecia? Nós. Mas Deus iria fazer cair tudo isso sobre Cristo, para que Ele como Salvador, só Ele como único Salvador, pudesse livrar o homem. Mas Ele tinha que receber essa ira de Deus, Ele tinha que tomar este cálice.
E por isso que cálice, que significa o derramar da ira de Deus sobre a vida dele. E Jesus sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia o que ele ia passar. Ele ia tomar sobre ele todos os nossos pecados. Ele ia experimentar agora o que é viver separado de Deus, esse sentimento de ser um pecador. Não que ele pecou, mas que ele tomou sobre si os nossos pecados, como diz Isaías 53. E Jesus, ele sabia de tudo isso, como Deus ele sabia, e como homem ele tinha aquela consciência de que isso iria acontecer. Por isso ele demonstra esse sentimento de angústia, de tristeza, mas ele não abre mão do propósito, da vontade de Deus para a sua vida. Por isso que ele diz: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o Senhor Jesus, ele sabia que a sua hora estava perto. O pavor da morte eterna estava diante dele. Não era simplesmente medo de morrer, era o medo de morrer na condição de pecador, o medo de morrer sem Deus, esse medo que todo ser humano ele sente, toda pessoa que não tem certeza para onde vai, saber que vai morrer, que vai perecer e não tem certeza, não tem segurança para onde vai, não tem certeza de salvação, não tem os seus pecados perdoados em Cristo. O pavor e o medo naquele momento de morte pode invadir o coração de qualquer um que não tem a certeza da salvação em Cristo. Jesus ele experimentou este medo porque ele ia morrer como um pecador, não com o pecado dele, porque ele não tinha, mas com os nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar naquele momento de cruz. Era um sentimento humano diante do desconhecido, diante da morte que ele teria que enfrentar. Ele sabia que Deus o deixaria só naquele momento. Por isso que ele, ali naquela cruz, ele diz: meu Pai, por que me desamparaste? Porque ele sentiu os nossos pecados, ele absorveu, ele tomou sobre si os nossos pecados. E o pecado é o que causa separação entre Deus e o homem. Assim, ele assumiu a nossa condição de pecador, ele assumiu a nossa culpa. O versículo de número 40 é interessante também, que nos diz: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Jesus ele volta. E quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. Era um momento difícil, era um momento onde o peso espiritual estava naquele ambiente. E Jesus se sentindo angustiado. E quando Jesus ele ora ao Senhor, a Bíblia não diz quanto tempo ele passou de oração, mas diz que ele orou ao Senhor, depois ele volta. Quando ele volta, os discípulos estão ali dormindo. Mas por que isso? O versículo de número 43, ele explica, quando diz assim: e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, eles estavam com sono, eles estavam ali desgastados por toda aquela situação, eles estavam pesados de sono. Ora, o versículo de número 40, ele expressa, essa palavra do Senhor Jesus, quando ele diz também: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo. É interessante que Jesus ele não disse nenhuma hora pudeste orar, ele diz nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Talvez Jesus tivesse passado uma hora orando, mas eles deveriam estar atentos, deveriam estar vigilantes. Por isso que Jesus não disse que ele não estava orando, mas não estavam vigiando. Nenhuma hora pudeste vigiar comigo. E eles não puderam vigiar naquele momento que o Senhor se afastou para orar, eles sabendo que aquele momento era um momento difícil. O versículo de número 41, o Senhor Jesus então fala com os discípulos e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Aqui o Senhor Jesus ele fala duas coisas importantes para a nossa vida como cristãos, para que
os nossos empreendimentos da nossa vida espiritual, da nossa vida material, os nossos sonhos, eles possam se realizar, os nossos esforços. Nós não podemos caminhar apenas com a nossa força humana, nós precisamos de orar e de vigiar. Por isso que ele diz aqui no versículo 41, orai e vigiai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A maior tentação que o ser humano ele sofre nos momentos difíceis é de querer fazer as coisas com as suas próprias forças, é querer agir por si mesmo, é querer resolver a questão da sua forma. Jesus sabia que ele iria passar por aquele momento crucial, mas ele não queria fazer conforme as forças dele, ele queria depender de Deus. Por isso que ele disse, faça-se não a minha, mas a tua vontade. E Jesus ele diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As inclinações carnais, elas podem nos afastar dos propósitos de Deus, se nós não estivermos vigiando e orando. É necessário oração e vigilância. A oração ela mostra que nós dependemos da graça de Deus. A oração ela comunica que nós reconhecemos que as nossas forças são limitadas e que nós precisamos da ação do Deus Todo-Poderoso sobre nossas vidas. A oração mostra que por nós mesmos nós não podemos. Por outro lado, cabe a nós a vigilância. Cabe a nós estar vigiando, estar apercebido das coisas que se passam em nossa volta, o que está acontecendo. Então temos que saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas que isso não nos exime da nossa responsabilidade humana. Temos que estar conscientes do que está acontecendo em nossa volta e em oração pedir a graça de Deus para que tenhamos sabedoria como agir nessas situações. Por isso o Senhor diz, vigiai e orai. É necessário essas duas coisas importantes na nossa vida. E quando nós entendemos isso, o versículo de número 42 nos ajuda nisso também, quando diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A oração nos ajuda a aceitar a vontade de Deus, mesmo que para a nossa carne seja doloroso, mesmo que a vontade de Deus ela não seja a nossa vontade. Muitas vezes aquilo que é a vontade de Deus não é a nossa vontade, ou melhor dizendo, aquilo que é a nossa vontade não é a vontade de Deus. E a oração vai nos ajudar a nos submeter à vontade de Deus, mesmo que seja contrariando a nossa vontade. A vida de oração nos leva a ser submisso à palavra do Senhor. Por isso, quando o Senhor Jesus ele torna novamente a orar, ele vai orar de novo, ele diz, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E como falamos, o cálice, aqui, ele significa o sofrimento que ele ia passar. Mas não era simplesmente o medo de perder a amizade dos discípulos, de perder os amigos. Não era o medo da injustiça que ele iria sofrer com as autoridades religiosas e políticas e militares. Ele iria ser julgado, condenado injustamente e iria receber a punição de morte de cruz, mas o que mais apavorava Cristo, creio eu, não era essas coisas, mas saber que a ira de Deus viria sobre a vida dele. O que mais deve preocupar a nossa vida é a ira de Deus sobre a nossa vida. O que mais deve nos preocupar é isso, porque todas as demais coisas, elas não refletem o que é de fato a ira de Deus, a condenação de Deus viria sobre Cristo. Isso o apavorou. E isso deve servir pelo menos de reflexão para aquela pessoa que não está segura ainda em Deus. Por mais difícil que a vida que seja, por mais sofrimentos que a vida que nos traga, nada deve ser mais temível do que a ira de Deus, que um dia virá sobre a vida daqueles
que o rejeita. Jesus, ele sabia que aquele cálice ele teria que beber, ele teria que assumir os nossos pecados, e isso causou pavor, tristeza, angústia no seu coração, humanamente falando, porque ele tinha que enfrentar isso como homem, para a nossa justificação. Ora, o Senhor orou naqueles momentos mais difíceis, pedindo a Deus a sua misericórdia, pedindo a sua graça, pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. E a resposta de Deus foi: não, você vai ter que beber esse cálice, o cálice da ira de Deus. E Jesus, ele entendeu isso, e ele se submeteu então à vontade do Senhor, assim como ele sempre foi. Esse texto, ele nos leva além disso. Quando olhamos para o versículo 44, está escrito assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus, ele persistiu em oração. Por que Jesus orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras? Ele precisava ser fortalecido em oração. A Bíblia não diz que Deus o respondeu, que Deus falou com ele, que Deus prometeu. Só diz que o que o texto narra é que, após orar 3 vezes, ele então se sente pronto para que a vontade de Deus seja feita. Ele entendeu que a vontade de Deus iria ser feita na vida dele. Ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas, governando todas as coisas. Como homem, a vida dele estava nas mãos de Deus, e os planos de Deus iriam se cumprir na vida dele, como de fato se cumpriram. Esse texto, ele nos traz algumas lições importantes para a nossa vida, e, pelo menos de forma bem resumida, o que podemos entender é que a oração nos dá condições de aceitar a soberana vontade do Senhor. Precisamos orar não para mudar o coração de Deus, precisamos orar para que o nosso coração seja moldado para aceitar a vontade do Senhor. Deus, ele fará sempre a sua vontade, e a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. E precisamos aceitar essa vontade na nossa vida, seja ela qual for. Deus está no controle de tudo isso, e o Senhor Jesus, ele sabia disso. Por isso que no final do versículo 39, que nós já lemos, ali está escrito: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E muitas vezes é difícil falar esta frase: Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. E aceitar essa vontade mesmo que nos doa. Por isso que a oração é necessária, para que o nosso coração seja moldado para aceitar a vontade de Deus. A oração, ela diminui as nossas fraquezas em relação a rejeitar aquilo que é de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala no versículo 41, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que a nossa vida, ela é fortalecida também em oração. É verdade, além da leitura da palavra de Deus, que é um dos meios de graça também que Deus deixou para o nosso fortalecimento, mas no contexto aqui do Getsêmani, onde Jesus estava sendo ali esmagado, estava se preparando para ser esmagado. Por isso que ele se dirige em oração, não só naquele momento, a vida dele foi de oração, mas naquele momento ali no Getsêmani, ele se dirige para aquele local, porque ali de fato ele estaria se preparando para o momento mais crucial, para o momento crucial que teria que enfrentar. Quando o versículo de número 45, então
voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Versículo 46. O cristão, ele precisa de perseverar em oração, para que a vontade soberana de Deus seja feita na vida dele. Esses versículos 45 e 46, eles são conclusivos. Quando o Senhor Jesus, após orar, que após aqueles momentos na presença do Senhor, após colocar diante de Deus toda a sua angústia, os seus sentimentos, o seu pesar, aquele momento crucial, ele levanta-se e ele diz para os discípulos: vamos em frente, estou pronto para isso. A hora é chegada, é hora de enfrentar, é hora de agir. Por isso que no versículo 46, ele volta para os discípulos, eles ainda estão lá, meio adormecidos, e ele diz: é chegada a hora. Ele estava pronto para ir adiante, para ir em frente. Seria como se naquele momento, fortalecido por Deus, o seu coração, a sua alma, ele falasse: estou pronto para enfrentar aquilo que Deus preparou para mim. E ele sabia que o inimigo estava se aproximando, que o momento estava chegando. Quando olhamos para esse contexto da crucificação de Cristo, nós pensamos, diante das dificuldades que passamos, será que precisamos de oração? Diante das lutas que enfrentamos na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso viver diário, na nossa família, diante das lutas que a sociedade enfrenta e nós estamos incluídos nela, a maior decisão que nós precisamos tomar, que é a maior necessidade de todo ser humano, é a salvação em Cristo Jesus. Se já tomamos essa decisão, agora as demais decisões precisam ser tomadas na dependência do Senhor. E por isso a oração continua sendo necessária. Hoje Deus convoca as pessoas para viver uma vida de oração, nos convoca para isso, a viver uma vida na dependência dEle. Jesus nos ensinou isso no seu momento crucial, no seu momento ali de angústia. Ele entregou a vida completamente nas mãos de Deus. Ele deixou-se guiar pela vontade de Deus. Então, se você ainda não fez isso, assuma esse compromisso de deixar a sua vida nas mãos do Senhor e busque ao Senhor em oração para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida e você possa aceitá-la. Com certeza, esse será o melhor caminho para a sua vida. O caminho de Cristo foi a cruz, foi beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Deus não vai te levar para a cruz, literalmente falando, mas se sua vida estiver nas mãos dele, ele vai guiar a sua vida de acordo com os propósitos que ele quer, que ele tem para a sua vida. Que Deus nos dê graça e que diante das decisões de nossa vida possamos perseverar em oração, para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida e possamos aceitá-la com gratidão no coração. Que Deus nos abençoe. Assim, irmãos, louvamos a Deus por sua palavra que nos edifica e vamos estar orando, pedindo a bênção, a graça do Senhor, e que neste momento o Senhor trabalhe em nosso coração para que sua vontade seja feita. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nas Tuas mãos, Senhor, está a nossa vida. E pedimos que Teu Espírito Santo continue trabalhando para que Tua vontade seja aceita por nós. Nos dê uma vida, Senhor, de gratidão, uma vida de oração e de vigilância, para que aceitarmos a Tua boa vontade, para que os Teus planos e propósitos se cumpram em nossa vida. Se há alguém que ainda não entregou a vida nas Tuas mãos, que, ó Deus, não protele essa decisão, mas que renda-se a Ti. Se há alguém que, Senhor,
parou no momento da caminhada, que volte-se para ti nesse momento arrependido e alcance o teu perdão, porque o preço já foi pago na cruz por Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim, ó Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.